Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente com a mesma roupa que eu estava daquele vídeo lá da tag. Sim ou não, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Sim, eu estou gravando tudo no mesmo dia e eu não vou trocar de roupa porque eu não quero. Hoje eu vim contar pra vocês sobre o que eu falei lá naquele vídeo, que era um vídeo sobre perguntas, e que tinha uma pergunta se eu já tinha tomado um fora, e eu falei que sim. Sim, gente. Quem nunca tomou um fora na vida e quem nunca deu um fora também. Você tá mais do que certo em dar fora nas pessoas, é porque você tem que escolher o que você quer pra você, né? Não é ser grosso, não é ser ruim, mas assim, né? Não, amigo, não quero, acabou. Então, hoje eu vou vir contar pra vocês uma das experiências de quando eu levei o fora. Na verdade, eu não sei se foi o primeiro fora que eu tinha levado, mas assim, que eu consigo me lembrar que me machucou, que doeu, que sangrou, que tocou lá no coraçãozinho da pré-adolescente de 12 anos ou 13 anos, não sei. Foi 13. Foi 13 anos. Tudo isso foi antes de eu começar a namorar meu primeiro namorado, que eu comecei a namorar também com 13 anos. Mas assim, eu comecei a namorar quando eu tinha 13 anos já em agosto. Meu aniversário é em fevereiro. Então tudo isso que eu tô contando é antes de eu começar a namorar. Mas eu tinha 13 anos. Então, foi assim, gente. Foi uma paixãozinha de adolescente ou pré-adolescente, como vocês quiserem denominar. E eu vou contar do em dia, uma amiga minha me convidou pra ir no Acampa Dentro, que isso é meio que um acampamento que algumas igrejas faziam, que era dentro da própria igreja e tudo mais. O intuito era o quê? Reunir, né, os adolescentes e tudo mais, para ver filmes evangélicos, louvar, orar também, se divertir, gente, até porque uma coisa que sempre era muito difícil era assim, trazer jovem e adolescente para a igreja, então assim, a igreja sempre criava novos meios para estar chamando a atenção mesmo. Então, aí tudo bem, a gente foi. Nisso, meu pai tinha falecido. Então, assim, todo mundo já lá da igreja dela sabia, apesar de eu não frequentar a igreja dela, porque ela contou tudo mais, até porque, como eu era novinha, tinha aquela coisa de, ai meu Deus do céu, ela enfrentou a morte, tem que tomar cuidado e tudo mais, tipo, do jeito que a gente fala, tal, como a gente vai agir com ela e tudo mais. Não, pra mim era normal, eu não lembro de me sentir mal, essas questões assim, então pra mim foi bem normal. E aí, nesse acampa dentro, tinha um menino que... E que ele começou a mexer comigo. Eu, bobona que era, né? Ficava rindo, só ria, gente. Meu negócio, a pessoa falou assim, nossa, tava linda hoje. Só sei rir, tá? Não faço mais nada. A gente foi pra igreja e tudo mais, a gente tava lá. Os meninos dormiram, né, em lugares separados que as meninas. Mas antes disso, tava todo mundo vendo o filme. Então ele tava tentando se aproximar de mim, tava tentando puxar assunto. E eu, bobona que era, já estava o quê? Gamada no primeiro dia que eu conheci a pessoa. Sim, gente, eu já estava gamada, entendeu? Só assim, quando ele falou, quando ele riu diferente pra mim, eu já tava assim, ó. Sim, o primeiro dia foi isso. Aí depois, com o tempo, eu comecei a frequentar mais a igreja dela, né? Porque, né? A gente sabe por quê. Teve um dia em que ela falou comigo que ele estava interessado e queria ficar comigo. Cara, uma coisa que não tinha na época, que eu tinha muita vergonha, é que assim, a gente não teve um contato direto. Tô interessada em você. Ah, eu também tô interessada em você. Não, a gente não teve isso. Era tudo pombo correndo, entendeu? Era tudo passado pela amiga. Aí a gente marcou um dia que teria ensaio na igreja deles e que eu iria dar uma passada lá e aí, tá, se rolar, rolou, tá bom, rolou. Aí a gente chegou, nesse dia foi muito engraçado porque a gente chegou lá e tal, a gente foi pra uma ruazinha atrás da igreja. E aí a gente ficou, tipo, olhando pra cara um do outro, oi, tudo bem, tá? Aí ele estudava com um menino que morava aqui na rua. Aí ele falou assim, ah, você mora na rua do fulano? Aí eu falei assim, sim, eu acho que sim, até porque eu não tinha contato com esse garoto. Eu falei assim, ah, moro. Aí veio a minha amiga desesperada, gente, anda logo que daqui a pouco vai começar o ensaio, vai logo com isso, não sei o quê. Aí eu só sei que a gente começou a bater a boca assim no outro, aí bateu dente com dente, língua. Gente, não sei o que foi aquilo, mas aquilo foi a primeira vez que a gente tinha ficado. E o que aconteceu? Mais ainda, gente, bateu no dente, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa. E depois disso acho que eu fui embora e ele foi pro ensaio e tal. Aí ele vinha muito aqui na rua, a gente ficava no portão conversando. Ele sempre vinha acompanhado com amigos, então a gente nunca ficava sozinho e tudo mais, pra ter aquele processo de se conhecer. Até porque, gente, 13 anos, 12 anos, não sei, a gente, sabe, a gente não se preocupa muito com esse quesito de vamos nos conhecer, sabe? Pelo menos saber o que você gosta, o que eu gosto e tudo mais. E teve um período que eu não lembro mais se a gente tinha ficado de novo, essas partes assim,
Minha mente realmente apagou tudo. Se teve uma segunda vez que a gente ficou, eu não lembro, de verdade. Mas aí, depois de um tempo, o padrinho me levou num salão. Ele sempre gostou dessa questão de black, trança, né, da box braids e tudo mais. Ele me levou pra fazer, acho que uma flor aqui, que no caso não fazia no cabelo todo, eu acho que só fazia aqui a flor. Tudo bem. Aí eu fui numa vez na igreja, e aí ele tava lá, não falou comigo, nem não olhou pra mim direito, não lembro direito disso. Eu achei estranho, até porque assim, uma pessoa que vinha sempre aqui no meu portão pra querer conversar comigo, a característica dele é que ele sempre foi muito manipulador, gente. Hoje eu percebo que era manipulação real. E antes eu achava que, ai, gente, ele é romântico, fofo, lindo. Ai, eu achava que era isso, porque ele elogiava o tempo inteiro. Ele falava o tempo inteiro, assim, fazia questão de fazer aquelas piadinhas, assim, aquelas piadinhas que te faziam rir de verdade. Que por mais que lá no fundo, tinha um pouquinho, assim, de crítica ou zoação, mas que ele me fazia rir e eu ficava igual uma idiota rindo. Entendeu? E achava ele fofo, achava ele romântico, achava ele bonitinho e tudo mais. Essa paixãozinha, gente, de adolescente, tá? Depois disso, ele não falou comigo nem nada, não lembro se ele tinha voltado a vir aqui no portão. Aí até que teve um dia em que eu tirei a trança e alisei meu cabelo, no caso eu fiz X-Cove prancha e fui linda pra igreja. Não fui com o intuito de pra ele me reparar, não fui com o intuito dele elogiar, não fui com o intuito de, ai meu Deus, vou chamar atenção. Foi porque era uma ocasião especial e a minha família inteira foi nesse dia, na verdade. E aí eu me arrumei. E tava linda, gente, lindíssima. Aí eu cheguei lá, e sim, aí o lindo me olhou, aí o lindo ficou como? Me seguindo, né? O tempo inteiro com os olhos. Depois disso acabou a igreja. Nesse dia eu queria muito ficar com ele, muito ficar com ele. Só que aí a minha mãe, todo mundo foi pra igreja também comigo. Então eu queria usar a desculpa de que vou embora com a minha amiga. Pra quê? Pra todo mundo ir na frente e eu ir pras ruas de cima. Eu ir pra rua de cima. Não teve como fazer isso, porque o que a minha irmã vê, a minha irmã estraga prazer, que ela vai. Tomara que ela assista esse vídeo e saiba que ela me salvou. Aí ela falou assim pra mim: você veio com a gente, então você vai embora com a gente também. Aí eu, bolada, tudo bem, vou embora com vocês também. Fui embora com elas, tá bom. Minha amiga ficou na igreja e tudo mais, que os pais delas ficavam lá. E aí, depois disso, ela veio pra casa, que ela também morava na minha rua aqui nessa época. E ela me chamou pra conversar. E ela falou assim: Vitória, tem uma coisa pra falar pra você. Eu falei assim: fala, querida, pode falar. Ela falou assim: é porque o fulano pediu pra te falar um negócio. Eu falei assim: tudo bem, pode falar. Cara, gente, eu não lembro exatamente o que ela falou, tá? Exatamente. Mas eu só sei que ela disse que ele tinha falado pra ela que não queria mais ficar comigo. Eu não lembro o porquê, não lembro também se ele disse o porquê pra ela, mas tá, por quê? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, meu Deus, por quê? Por quê? A única coisa que eu lembro depois é que deu a entender que tinha sido por conta do dia que eu tinha ido com a trans. Talvez ele não tivesse gostado, achado feio, sei lá, não sei. Mas ele simplesmente falou que não queria mais. Só que uma coisa estranha foi que ela falou pra mim que, tipo assim, que justamente não queria que eu ficasse com ele naquele dia, no dia que eu fui bonitona pra igreja, porque ele já tinha falado isso antes pra ela. Então ela não queria que eu fosse lá, né? Agora que eu tava bonitona, ele queria tirar a casquinha. Não ia tirar a casquinha, não. Fiquei triste, fiquei muito triste, gente. Fiquei muito mal, porque primeira coisa que eu pensei, por que ele não veio falar comigo? Eu sei que a gente não se olhava na cara, a gente não conversava, a gente não tinha contato, mas tudo bem, por que ele não veio conversar comigo, entendeu? Então eu fiquei muito chateada com isso, de que, pô, cara, tudo bem pra ficar comigo. Podia ter sim falado com a minha amiga, até porque, né, tá próximo, mas assim, pra me dar um fora, você tinha que também falar com a minha amiga. Fiquei muito chateada. Eu ficava ouvindo música triste o tempo todo. Uma música que eu ficava ouvindo, gente, o tempo inteiro. É a música That To Be Me, do Justin. Que é uma música, assim, que fala muito assim, que deveria ser eu segurando a sua mão, deveria ser eu fazendo isso com você, que não sei o quê. Então, assim, eu caí dentro dessa música e ficava sofrendo horrores com essa música. Eu me permiti sofrer, entendeu? Então, até hoje, na verdade, eu não sei o real motivo, o que foi. Eu tive a chance de conversar com ele e tudo mais, depois de muito tempo, eu já tava com em torno de 14 ou 15 anos já. Já estava namorando. Vocês sabem como adolescente é sempre mais intenso em tudo. Eu lembro que eu me questionava o tempo inteiro do porquê. E eu sei que provavelmente ela tinha falado em alguma coisa do quesito de aparência, por quê? Porque foi uma época em que eu tava muito mal nesse sentido, sabe? De me sentir bonita, tudo mais. Eu tava muito mal. Então, provavelmente eu sei
que o que ela tinha me falado era alguma coisa relacionada à minha aparência, e por isso que ele não queria mais ficar comigo. Depois de um tempo, eu conheci uma pessoa pela internet, e aí eu comecei a me envolver com essa pessoa pela internet e tudo mais, a web namorar, né? Ai, meu Deus do céu, outra merda que eu vi na minha vida. Do nada ele voltou, vinha falando juras de amor, que ai, que era mentira, que ela queria estragar o nosso relacionamento, o que a gente tinha, né? Que não era nem um relacionamento, gente. Já tava gamada lá pro cara lá do Rio Grande do Sul, então não tava nem aí pra ele mais. Eu falei assim, cara, já deu, a gente não tem mais o que conversar e tudo mais, enfim, não tem como mais, entendeu? E eu crente que eu ia viver como feliz da vida com o meu gauchinho, mas não, gente, também não deu certo. Como eu tava falando, eu tive a chance de conversar com ele anos depois disso, e eu não tava mais madura nem nada, mas assim, a idade já tava um pouquinho maior, então assim, a mente já estava um pouquinho mais normal, né? Então, quando a gente pôde conversar, eu já estava namorando, não esse cara do gaúcho, mas assim, meu ex-namorado de verdade. E foi quando eu já tinha em torno de 14 ou 15 anos. Foi quando eu fiz uma viagem também com a minha amiga, com essa mesma amiga, pra um sítio. E ele foi junto. Que ele foi convidado do irmão dela e eu fui a convidada dela. Só de saber que ele ia, eu já fiquei meio assim. Porque a gente não conversava mais, a gente nunca teve uma amizade mais depois de tudo que aconteceu. Então eu tinha medo de ficar um clima chato, gente. No fundo eu tinha uma raiva, uma coisa dele, porque eu fiquei assim, cara, a única coisa que eu queria era que você fosse homem o suficiente, menino o suficiente, né? Porque pra chegar e pra falar pra mim que você não queria mais, não falar pra terceiro esse sítio. Ele tentou se aproximar de mim e tudo mais, tentou se aproximar de mim de outras formas, só que eu tava namorando, né? E eu tinha muito essa questão de respeito, confiança, fidelidade. Eu resisti. Eu falo resistir, gente, porque na hora que a pessoa vem falando um monte de coisa pra você, de que, imagina tudo que a gente poderia ter vivido e tudo mais, assim, teve momentos em que a adolescente interior dentro de mim, de 12 anos, de 13 anos, né, realmente chegou a pensar, poxa, realmente, e se tivesse dado certo, entendeu? Mas assim, em nenhum momento eu pensei lá, não, vou beijar, vou fazer, não, nunca pensei isso. Mas a gente pensa no e se, sabe? E como eu tinha falado, ele sempre foi muito manipulador, ele sabia usar muito bem as palavras. E sabe por quê, gente? Uma coisa também que às vezes eu. Nessa época, eu já tinha descoberto traição do meu ex-namorado, sim. E mesmo assim, eu decidi não trair ele com esse menino, porque eu tinha 14 anos, gente. Mas assim, uma coisa que eu pensava era o quê? Esse menino, o fulano, no caso, ele era gamado real numa garota que ele gostava na época da escola que estudava com ele. Em 2 dias comigo num sítio, ele vira pra mim e disse que nunca me esqueceu. Eu ficava pensando, cara, é mentira. Ele só queria o quê? Ficar comigo ali, pra depois nunca mais falar comigo, ou então pra depois jogar na minha cara que ele fez eu trair, que ele me fez trair meu namorado na época, e só isso. Ao mesmo tempo que ele vinha, falava um monte de coisa bonitinha pra mim, depois ele simplesmente cagava, me deixava de lado. Não queria que ele me desse atenção e tudo mais, mas assim, você. É quando assim, a pessoa insiste, insiste, insiste. Aí quando percebe que não vai ter nada, cansa e se mostra o que é de verdade. Ele tentou me manipular de uma tal forma que até senha do celular, gente, que era a senha dele, ele mudou e falou assim, aqui, eu coloquei as nossas iniciais da senha. Aí eu falei assim, ai gente, nossa, isso pra mim com 12 anos seria como um sonho, né? Mas, querido, não, agora não. Não tem como mais. Eu falei, as minhas dúvidas bateu sim, porque ele falou tanta coisa. Ele falou que ela quis estragar o nosso relacionamento, que ela não queria ver a gente junto, tudo mais. Tudo isso ela desmentiu, disse que, não sei o que, não, você disse que não queria ficar com ela mesmo, não sei o que. Eu sei que acabou, independente de tudo isso, de se ela mentiu, ou se ele falou a verdade, ou se ele mentiu e ela que falou a verdade. Acabou do mesmo jeito. Eu falei pra ele assim, cara, independente disso, não rola mais, eu namoro agora. Assim, não tem como. Você gosta de outra pessoa que eu sei? E aí ele falava que não gostava, que não sei o que. Aí eu falei assim, cara, você gosta de outra pessoa que eu sei, tá aqui tentando vir falar um monte de coisa pra mim, pra quê? Pra me beijar e depois tipo, cagar e andar? Não, pra que isso? Só porque passou 5 dias comigo num sítio, você deu carência e agora você quer ficar comigo? Essa foi a nossa oportunidade de conversa depois desses 2 anos, mais ou menos, né? Depois de tudo que tinha acontecido. Pra mim, foi normal, foi tentador, não vou negar que foi tentador, porque adolescente, paixão de adolescente, gente, a gente pensa a vida inteira, né? À toa que eu, mesmo hoje em dia eu falando assim, não é que eu fico pensando assim, e se tivesse dado certo? Não, porque eu sei que ele era uma pessoa muito manipuladora. Ele sabia o que a gente queria ouvir, entendeu? Ele sabia que a gente queria ouvir que a gente era bonita, que a gente queria ouvir que tinha alguém gostando da gente, tudo mais, isso tudo ele sabia, entendeu? Então, assim, ele sabia como
como comandar as marionetes. Dava de não e não e não e não, o tempo todo não, e acabou, gente. Só acontece o que você quer que aconteça. A gente não ficou, depois disso a gente parou de falar, não foi à toa que, se ele tivesse realmente interesse em mim, por mais que eu estivesse namorando, o que, que ele tentaria, depois do sítio, ele tentaria conversar comigo, ele tentaria se explicar de novo, tudo mais, mas não, o que, que ele fez? Filho, depois do sítio, nunca mais vi, nunca mais falou comigo, passava na rua, não olhava na minha cara. Graças a Deus, eu voltei pra casa com a minha consciência limpa, tranquila, de que, assim, traição eu não fiz, de que na tentação eu não caí. Querendo, mas não. Acho que foi isso. Depois disso, a gente não teve mais contato nenhum. E, enfim, cada um seguiu a sua vida, né? Segui meu relacionamento, ele seguiu a vida dele, que eu também não sei como que tá agora. E eu acho que essa foi a história do fora, que foi pra mim, assim, foi horrível, foi devastador na mente da Vitória de 12 anos, 13 anos. Mas que superei, né? A gente superou e é isso. Essa foi a história do vídeo do fora que eu levei da minha apaixonite, né? E conta aqui embaixo se você tem uma história dessa. Primeiro, eu vou pedir pra você contar uma história de paixão de infância, pré-adolescência e adolescência que você tem aqui. Que final feliz e também que possa ter tido um final triste. E conta também o fora que você já levou, independente do tempo. Esse aqui é um fora que eu tô contando porque foi um fora marcante na minha vida. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que tenha conseguido entender um pouquinho. Lembrando que eu vou trazer muitos vídeos de experiências, de histórias assim da minha vida. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo e comenta também uma experiência que você teve de desilusão amorosa, ou seja lá o que você queira comentar aqui, tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.